Fala, aprovados! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os crimes contra a honra previstos a partir do artigo 138 do Código Penal. Antes de ver esse vídeo, você já sabe como funciona. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque ao se inscrever no nosso canal, você ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no site www.voceaprovado.com, Twitter, @VocêAprovado, e a gente também tem o nosso grupo aberto do Telegram, que tá lá. Todos os links estão lá no perfil do nosso Instagram. Antes de falar sobre os crimes contra a honra, vamos analisar primeiro o que é honra subjetiva e honra objetiva. A honra subjetiva é a imagem que a pessoa tem de si mesmo. Leva em conta os conceitos de autoestima, respeito próprio, amor próprio, é a autoimagem que a pessoa possui. Já a honra objetiva é a opinião do público sobre aquela pessoa, ou sobre uma organização ou um grupo de pessoas. Constitui um importante fator nos mundos de negócios, na vida social, na organização social. No capítulo referente aos crimes contra a honra, a partir do artigo 138 do Código Penal, nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. Para cometer qualquer um desses crimes, pode ser utilizado qualquer meio de comunicação, seja internet, televisão, rádio ou inclusive a própria fala. E isso também engloba a fala escrita. A palavra escrita também pode vigorar nos crimes contra a honra. No Brasil, os tribunais brasileiros ainda não pacificaram o entendimento acerca da omissão nos casos de crime contra a honra. Por exemplo, um político que deixa de apertar a mão de desafeto seria classificado em quê? Ainda não tem um entendimento doutrinário ou dos tribunais sólido o suficiente para qualificar esse ato como um crime contra a honra. Na calúnia, artigo 138 do Código Penal diz assim: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Caluniar alguém, você vai atribuir a essa pessoa um fato específico e esse fato tem que ser tipificado penalmente. Tem que estar previsto ou no Código Penal ou em alguma legislação esparsa, previsto como crime. Na calúnia você está atribuindo à pessoa falsamente que ela está cometendo algum crime. Você sabe que é falso e está imputando a essa pessoa o cometimento, a prática de um ato ilícito. Como já o próprio Código Penal diz no seu parágrafo 1º, quem sabe que a informação é falsa e ajuda a divulgar também vai cometer o crime de calúnia. A exemplo de um jornal que sabe que uma notícia falsa imputando a alguém um crime, que sabe que ele não cometeu, mesmo assim noticia esse ato. E o próprio Código Penal diz: a honra objetiva abarca as pessoas que morreram. Lembra da honra objetiva? Que é o entendimento da sociedade sobre aquela pessoa, o pensamento social sobre aquela pessoa. O morto não tem honra subjetiva, ele já está morto. Mas há um entendimento, há um pensamento social sobre como foi a vida dele, sobre a sua personalidade. Esse pensamento social, essa honra objetiva, pode ser caluniada. Por isso que é punível a calúnia contra os mortos. No parágrafo 3º do artigo 138, a exceção da verdade é a possibilidade de se demonstrar que o fato imputado, considerado como falso pelo autor da queixa-crime, de fato aconteceu. Ou seja, a pessoa que se entendeu como vítima de calúnia, na verdade, praticou o ato que ele está chamando de falso. Trata-se de um incidente processual, admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se constituído o fato imputado como crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou seja, se não houver ainda condenação por sentença irrecorrível, não vai se admitir prova da verdade. Inciso 2, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Nós já vamos olhar qual é esse inciso 1. E o inciso 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Ou seja, acontecer qualquer das hipóteses do parágrafo 3º do Código Penal, não vai se admitir a prova da verdade, não vai se admitir a exceção da verdade. E as pessoas listadas pelo inciso 1 do artigo 141 é contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. O segundo crime que nós vamos analisar, o segundo crime contra a honra, é a difamação. A difamação está prevista no artigo 139 do Código Penal. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, e também se admite a exceção da verdade. A diferença entre
entre calúnia e difamação é que na calúnia você imputa a alguém um fato típico penal, e esse fato ele deve ser específico, você deve especificar o tipo de crime que aconteceu que você está atribuindo a essa pessoa. Aí vai ser calúnia. Na difamação, você imputa à pessoa um fato que desabone a sua honra, que desabone a sua imagem, que prejudique a sua imagem. Por exemplo, se eu digo que Robertinho cometeu um roubo, apenas isso, eu digo assim, Robertinho é ladrão. Isso vai ser difamação. Só vai ser calúnia se eu digo assim, Robertinho foi um dos autores do assalto que teve na noite de ontem. Aí eu especifiquei o crime no qual Robertinho está envolvido. Se eu chamo Robertinho também de estelionatário, difamação. Eu estou desabonando a sua imagem. Mas se eu digo que Robertinho pratica golpes direto na OLX envolvendo várias pessoas, isto é calúnia. Tanto a difamação quanto a calúnia, ela exige um outro fator, que é o conhecimento de uma terceira pessoa acerca daquele fato no qual eu estou imputando, acerca daquela informação. Alguém tem que ouvir essa informação. Tanto na calúnia quanto na difamação, a informação falsa que eu vou atribuir, seja ela um fato criminoso para ser calúnia ou um fato ofensivo à sua reputação, deve ser levada a conhecimento de alguém. Eu não posso, Robertinho simplesmente não poderia declarar sendo vítima de calúnia se não apontar as pessoas que souberam daquela informação falsa que eu tive ânimos de veicular à sua pessoa. Inclusive, sobre esse ânimos, na difamação nós temos uma coisa chamada ânimos difamandi, que é a intenção de imputar um fato ofensivo à honra daquela pessoa. E o parágrafo único do artigo 139 diz assim: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Ou seja, diferente da calúnia, no caso da difamação, só vai ser permitida a exceção da verdade se a pessoa que foi ofendida é funcionário público e a ofensa tem vinculação ao exercício das suas funções. E o último crime contra a honra é o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A injúria difere tanto da difamação quanto da calúnia porque não precisa de uma terceira pessoa tomar ciência. A injúria, você ofende a honra subjetiva da pessoa, da própria vítima. Se a vítima tem ciência daquela injúria, o crime já está feito, já está materializado. E injuriar significa ofender a pessoa. Por exemplo, se eu vou lá em Robertinho e começo a xingar ele usando palavras de baixo calão, eu estou atacando a sua imagem, a sua honra subjetiva. Isto é injúria. No caso da injúria, o parágrafo 1º diz assim: o Código Penal fala em seu parágrafo 1º assim: o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou seja, houve uma provocação pretérita que levou àquela ofensa, ou no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Você foi injuriado originalmente, primeiramente, e depois você retrucou com outra ofensa. Como eu falei do ânimos difamandi, também existe o ânimos injuriandi, que é o dolo subjetivo, é a intenção realmente de ofender, de prejudicar, desgastar a imagem daquela pessoa. Por exemplo, uma piada não pode ser considerada uma injúria, mas pode ser considerada uma provocação para uma injúria. E isso derrocaria na aplicação do parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 140. No parágrafo 2º, nós temos assim: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem alvitantes, a pena vai ser diferente, vai ser qualificada. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então se apenaria tanto a injúria qualificada quanto a vias de fato. E nós temos outra qualificação para a injúria, que é a injúria racial. A injúria racial é prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Agora atenção, em entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive temos um vídeo no canal falando sobre isso, a injúria racial é considerada crime imprescritível igual ao racismo. Então, o STF entendeu que injúria racial é imprescritível. Fiquem ligados que isso vai ser tema de prova. Tanto a calúnia quanto a difamação ou a injúria vai ter causas especiais de aumento de pena que são previstas no artigo 141 do Código Penal. Basta dar uma lida no artigo que você vai ver quando vai ser hipótese de aumento de pena contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal,
na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto nos casos de injúria, que aí vai ser injúria racial. Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. E se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. No artigo 142 do Código Penal, nós temos excludentes especiais de ilicitude. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, ou seja, o advogado que está ali na defesa da sua causa, no tribunal do júri, que se exacerbou um pouco, ele não vai poder ser punido nem por difamação, nem por injúria. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Uma pessoa que simplesmente critica um livro, uma peça de teatro ou um artigo científico, salvo quando estiver muito claro que houve a sua intenção de injuriar ou difamar, também não vai poder ser punido por injúria ou difamação. Incisos 1 e 3. Responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. O artigo 143 do Código Penal permite a possibilidade de retratação, no qual que a pessoa que foi o autor da difamação, da calúnia, ela vai poder se retratar desde que antes da sentença, ficando assim isento da pena. Lembrando que essa possibilidade de retratação é apenas para difamação ou calúnia. No caso da injúria, como a honra subjetiva já foi atingida, a pessoa já se sentiu ofendida, não há possibilidade de retratação. E por último, os crimes de calúnia, difamação e injúria são de ação penal privada. Em regra, são de ação penal privada. E isso está previsto no artigo 145 do Código Penal, que diz assim: nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso da injúria com relação a vias de fato ou lesão corporal, se da violência resulta lesão corporal, ou vai se proceder mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, que é contra o Presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro, e vai depender de representação do ofendido, no caso do inciso 2 do artigo 141, bem como também no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código, que é a injúria racial. Então, via de regra, os crimes de difamação, calúnia e injúria são de ação penal privada, podendo ser condicionada à requisição do Ministro da Justiça ou ação penal pública condicionada nas hipóteses previstas no artigo 145 do Código Penal. Bom, aprovados? Esse foi o nosso vídeo sobre os crimes contra a honra. Espero que tenham gostado, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos, segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, dá uma olhada no site www.vocêaprovado.com, Twitter, @vocêaprovado e o nosso grupo aberto do Telegram.